a chegada de uma nova era. Quando a gente fala de uma nova era, quando a gente fala de um novo tempo, a gente fica pensando, que tempo é esse? Qual é essa era? Né? O que está chegando? E a gente lembra de um livro muito famoso, que todos vocês já devem ter ouvido falar, que é um livro que foi escrito por João, o evangelista, já na fase final da sua vida, quando ele estava na ilha de Patmos, na Grécia. Esse livro é chamado de Apocalipse. Quando a gente fala desse livro, a gente fala, meu Deus, é o livro do fim do mundo. É o livro que vai trazer o fim do mundo, é o livro que narra os acontecimentos finais que vão acontecer no nosso planeta. Na verdade, o livro de Apocalipse, ele realmente narra o fim do mundo, mas não o fim do mundo como a gente imagina. Não o fim do mundo em que esse mundo vai acabar, vai deixar de existir, será destruído por um meteoro, mais uma vez, depois do que aconteceu com os dinossauros. Isso vai acontecer de novo e vai causar todo um alvoroço, e a gente vai acabar perdendo a nossa vida, o nosso mundo será destruído. Não é dessa forma. Se você pegar o livro do Apocalipse, você vai começar a ler e você vai perceber que ele é formado por um monte de símbolos. Símbolos do conhecimento judaico. Então existem símbolos, nós vamos comentar um pouco desses símbolos daqui a pouco, mas são símbolos do conhecimento do judaísmo. Então, sendo judeu, o nosso querido João Evangelista, ele traz na sua visão do livro os conhecimentos judaicos que ele tem. Então, na verdade, como é que funciona com o Apocalipse? Como funcionou? João sentou e escreveu o Apocalipse? Não. Ele teve um sonho. Nesse sonho, ele foi levado para as paragens espirituais e lá ele se encontra com Jesus. Jesus narra os acontecimentos que já aconteceram e que vão acontecer para que essa transição, para que esse mundo se acabe. Então, é o livro que vai tratar, sim, do fim do mundo, mas não como a gente imagina ou já imaginou. Nós vamos entender que para poder trabalhar com esse livro, nós temos que entender bastante da parte judaica. Nós temos que entender a religião judaica, nós temos que entender o calendário judaico, porque todas as referências que João Evangelista faz nesse livro são referências do judaísmo. Mas tem uma coisa importante nesse livro, o que esse livro vem trazer já no começo para todos nós. Ele vem falar de um Deus, mas não de um Deus de religião, porque hoje a gente tem, né, o Deus de uma religião tal, o Deus de uma outra religião, o Deus de uma outra religião e assim por diante. Cada um acha que o seu Deus é mais importante que o Deus da outra religião, e não é esse o objetivo. Esse Deus que nós estamos tratando, esse Deus que nós estamos falando, é o Deus do universo, é um Deus universal. É um ser que tem o poder, a capacidade de criar mundos. Então, quando a gente começa a imaginar o nosso sistema solar, tem uma das estrelas mais apagadas que existem no universo, o nosso Sol. E olha o que ele nos fornece. Olha como o planeta é lindo, iluminado por esse Sol, que nem é um Sol tão iluminado. Não é um Sol tão forte quanto, por exemplo, o de Andrômeda, por exemplo, que é um Sol que é muito mais iluminado, um Sol muito mais forte, vamos assim dizer, uma luz muito mais forte. Então, nós começamos a observar e as coisas começam a fazer sentido, porque esse mundo maravilhoso não foi criado por alguém que não tem uma inteligência. Existe uma inteligência por trás disso tudo. Como é que nós íamos ter, por exemplo, o nosso sistema solar funcionando exatamente da forma que ele funciona? Se o nosso planeta fosse inclinado 2 ou 3 graus a mais, a gente não conseguiria viver aqui nesse planeta, porque a luz do Sol ia incidir de uma maneira muito mais forte e a gente não ia conseguir sobreviver. Então, como que pode ser uma perfeição tão grande? Como que pode existir uma perfeição tão grande e um mecanismo tão bem elaborado se a gente não admitir uma criatura que seja a inteligência suprema? Então é esse Deus que nós precisamos conhecer. É esse Deus que nós temos que entender dentro da nossa doutrina.
Certa vez tem um conto que nos diz que o Chico chegou para o Emmanuel e falou o seguinte para Emmanuel: Emmanuel, eu quero entender como que é a nossa galáxia. Eu quero ver, eu quero que você me mostre, que você me apresente como é a nossa galáxia. O Emmanuel falou assim: olha, Chico, você tem certeza? Porque você pode não aguentar o que você vai ver. Você está certo que você quer ver mesmo isso? Quero ver, me mostra que eu estou interessado em saber. Tá bom, então. Emmanuel projeta uma tela na frente do Chico e começa a mostrar para o Chico o sistema solar. A Terra girando em torno do Sol, o nosso sistema todo completo, e ele começa a expandir mais essa janela, e o Chico começa a perceber que o nosso sistema solar, ele gira em torno de um outro sistema muito maior ainda. Esse sistema gira em torno de um outro ainda maior, e isso vai formando a galáxia. A nossa galáxia girando em torno de uma nebulosa. O Chico falou assim para o Emmanuel: para. Me deu uma vontade muito grande de voltar para minha cama e tomar um café. Ele realmente não aguentou ver tudo aquilo que estava sendo colocado à sua frente. O Emmanuel nem foi tão longe. Então, toda essa criação que nós estamos falando de um ser que tem uma inteligência muito superior à maior inteligência que exista na Terra. Nós estamos falando de um ser que programa todas as atividades de todos os planetas. Os planetas, todos eles, todos os orbes, são habitados. Nós não estamos falando aqui de ufologia, nós estamos falando de doutrina espírita, que nos fala que todos os orbes são habitados por figuras humanas, ou seja, iguais a nós. Ah, mas essa história de homenzinho verde, homenzinho marrom, homenzinho baixinho, isso é criação da nossa cabeça. Né? A gente vai encontrar diversas situações em que isso tudo é uma criação. A forma é humana para todos. A forma é a mesma, a forma é humana para todos. Para os mundos que são mais primitivos, a forma é mais grosseira. Para os mundos que são mais evoluídos, a forma é mais quintessenciada. Mas a forma sempre humana. Então, se a gente quiser imaginar que Deus tem a forma humana também, a gente pode imaginar. Não tem problema, a gente pode imaginar Deus como um homem. Eu, até pouco tempo atrás, imaginava ele com uma barba branca sentada num trono. Era a imagem que eu tinha de Deus. Cada um tem a sua imagem. Mas o importante é saber que ele é um ser supremo, ele que controla, ele que organiza, ele que elenca todas as atividades que todos os planetas precisam passar. E ele elencou para o nosso planeta uma transformação pela qual nós vamos passar. Essa transformação, chamada de transição planetária, já ouviram falar de transição planetária? É o que nós vamos passar. Nós vamos transicionar de um modelo de planeta, de um tipo de planeta, para outro modelo de planeta, para outro tipo de planeta. E o que vai influenciar na gente essa mudança? Nós vamos ver também. Porque vai influenciar bastante em nós essa mudança planetária. E já está acontecendo. Nós vamos fazer umas contas mais para frente aqui e vamos entender que o mundo de regeneração, como a gente chama, já está em vias de, já está em processo de transição para que ele venha acontecer no nosso planeta. Mas tudo isso é o que a gente vai ver na nossa apresentação de hoje. Lembrando, questão número 1 do Livro dos Espíritos, só para a gente recordar. Quando Kardec pergunta o que é Deus, os Espíritos respondem: inteligência suprema, como nós havíamos falado até agora. Causa primeira de todas as coisas. Então, se Deus é a inteligência suprema, se Ele é a causa primeira de todas as coisas, Ele é um ser eterno. Ele não teve começo, Ele não terá fim. É difícil para a gente conseguir conceber muitas vezes essa ideia de o que é Deus. Mas essa explicação que os Espíritos nos deram já é suficiente para a gente poder entender um pouco desse Criador. Dessa figura tão poderosa, dessa figura tão grande em nossas vidas, que trabalha para
todos os planetas do universo. Gente, já pararam para pensar o trabalho que deve dar? Organizar todos os planetas? Quantos planetas tem no universo? Na nossa galáxia está em torno de 100 bilhões, né? Mais ou menos, de planetas, segundo os cientistas. 100 bilhões de planetas só na nossa galáxia. Existem galáxias maiores, existem galáxias mais povoadas, existe até um universo que a gente pode não conhecer, não sei, mas existe um trabalho gigantesco, um trabalho enorme para esse ser, para esse Deus poder trabalhar. E aí, de uma forma interessante, o que Deus faz para poder ter ajuda? Como que Ele trabalha, como que Ele vai atuar diretamente no planeta? Ele elenca algum espírito que esteja preparado para isso. Ele escolhe um espírito que tenha o conhecimento igual ao dele, que tenha chegado até ele no conhecimento, que tenha, né, se evoluído a ponto de ter os conhecimentos de Deus, e coloca esse espírito para trabalhar nesse planeta, para tomar conta, para governar esse planeta. Quem é o espírito que foi colocado em nosso planeta para nos ajudar? Jesus, o Cristo. Então Jesus, ele chegou num patamar de elevação espiritual que ele está muito além de nós. Ele está numa elevação espiritual, numa categoria de elevação espiritual muito maior que a nossa. Ele então consegue pensar da mesma maneira que o Criador pensa. Ele conhece a face de Deus. Não é que ele já viu Deus, a face de Deus, não. Ele conhece a face do desejo do Criador. Ele chegou ao ponto de conhecer o desejo do Criador e de completar esse desejo para que ele possa trazer ao nosso planeta e fazer com que nós possamos também chegar até ele. Qual é o objetivo de Deus para nós? Que nós possamos chegar todos ao nível de, pelo menos, do Cristo. Porque, pelo menos, podem existir espíritos com mais superioridade que o Cristo? Podem existir. Existem governadores dos sistemas. Por exemplo, se existe o governador do planeta Terra, que é Jesus, existe um governador do sistema solar. Existe um governador da galáxia. Espíritos que governam toda essa quantidade de mundos e de espíritos que estão habitando esses mundos. A gente começa a parar para pensar, a gente fala, meu Deus, quanto caminho tem pela frente ainda, não? A gente fica imaginando essa encarnação aqui, das dificuldades que a gente passa, das dores, né, dos sofrimentos. Olha quanto caminho ainda tem pela frente para a gente chegar lá na frente como espírito superior ainda. Porque esse é o fardo que nós temos que carregar. Todos nós seremos espíritos superiores. Um dia nós vamos chegar a esta fase de espíritos superiores. Tudo depende do nosso caminhar. A gente pode demorar um pouco mais, a gente pode demorar um pouco menos, mas a gente vai chegar a esse patamar de espíritos superiores. Então, quando a gente reconhece, né, que Deus é o Deus do universo e não um Deus da religião, a gente reconhece esse Deus como sendo a inteligência suprema, a gente consegue entender o trabalho todo realizado por esse Espírito maravilhoso, por esse Pai maravilhoso, do como a gente quiser chamar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, intitulado Não Vim Destruir a Lei, Kardec vai nos apresentar as 3 revelações, né? Moisés, Jesus e a doutrina espírita. Quando ele abre a palavra para os espíritos, o primeiro espírito que se comunica é um espírito chamado um espírito israelita. Ele não dá nome para ele, só se chama de um espírito israelita. E olha o que interessante que ele coloca no final da sua mensagem. São chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Ou seja, está chegado o tempo em que a gente tem que acelerar o nosso desenvolvimento moral para que a transformação que esse planeta está passando possa se concluir. A transformação possa se concluir. Então, é responsabilidade nossa
concluir essa transição. Então, ela vai acontecer? Ela vai acontecer, mas nós temos que estar preparados para poder enfrentar essa transição, para poder passar por ela. Muitas dificuldades ainda vão acontecer? Muitas. O exemplo da pandemia que nós tivemos é uma das possibilidades que nós temos para passar. Podem vir sofrimentos pessoais nossos, podem vir sofrimentos globais, sofrimentos da sociedade, para que essa transição possa se aprimorar cada vez mais. Quanto mais elevado moralmente nós formos, menos problemas na transição nós vamos ter. E a transição é necessária para que seja feito um tipo de um controle, de uma separação daqueles espíritos que vão continuar na transição e daqueles que serão enviados para outros mundos para que eles possam continuar o seu trabalho de lá. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui também hoje a respeito disso. Muito bem. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nós vamos ver uma passagem que está no Evangelho de João, que Jesus fala o seguinte para a gente: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu não vou-los teria dito, pois vou-me para preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e preparar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei comigo, para que de lá onde eu estiver, vós também estejais. Olha que coisa magnífica isso que Jesus está dizendo. Primeiro ele fala, não se turbe o vosso coração. Tipo, fiquem calmos, fiquem tranquilos. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Tem muitas moradas para onde nós podemos habitar. Se você olhar numa noite estrelada, o céu, e ver cada ponto de estrela, saber que aquilo é um sol, que está sendo, em volta dele existem centenas, existem dezenas, centenas, milhares de outros planetas que estão próximos. Tudo isso faz parte de uma criação divina. Não se turbe o vosso coração. Jesus está falando para a gente ter calma, para a gente poder olhar com o olhar e entender que o nosso coração tem que ficar calmo porque existem moradas maiores. Existe um caminho muito maior que nós precisamos percorrer. Que nós olhamos com o olhar limitado aqui do planeta Terra, muitas vezes limitado da matéria, e não conseguimos enxergar, não conseguimos olhar, não conseguimos entender o que há aí fora que está disposto a todos nós para a gente poder um dia conhecer. Então ele fala que ele vai para preparar o lugar. E depois que esse lugar estiver preparado, ele volta para nos levar com ele. Então a gente fala, Jesus vai voltar? É isso então que está acontecendo? Não. Vamos entender. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando você estiver preparado, você estará junto de uma equipe de espíritos que vão auxiliar nesse momento da transição. Ele está dizendo para nós aqui que ele está indo, que ele vai desencarnar, que ele vai passar pelo sofrimento que ele passou, para que nós tenhamos um exemplo de moral daquela que é necessário para que a transformação ocorra. Então, é necessário ter a moral do Cristo. Meu Deus, é preciso chegar nele para poder acontecer a transição? Não. A gente precisa nos espelharmos no Cristo. Nós precisamos nos espelhar nele para que nós possamos chegar aonde nós desejamos. Agora, o desejo, a vontade de se transformar já é suficiente para a gente poder se encaminhar para um mundo melhor, para um mundo regenerado. Ah, então menos mal. Quer dizer que com a vontade, se eu tiver vontade de me melhorar, se eu tiver vontade de ser uma pessoa melhor, se eu tiver vontade de crescer espiritualmente, isso já garante que eu vou conseguir passar bem pela transição. Sim. Então todos nós estamos aqui hoje em busca de algo maior. Todos nós estamos aqui hoje porque nós queremos nos transformar. Nós temos vontade de sermos melhores do que nós fomos ontem e de sermos amanhã melhores do que nós fomos hoje. Então todo esse caminho nós estamos trilhando para poder chegar a um local. Agora, quando ele fala de muitas moradas, ele está falando para a gente de diversos mundos. Só no nosso sistema nós temos uma quantidade de planetas.
Cada planeta desse sistema está em um momento diferente da sua evolução espiritual. Por exemplo, existem 5 categorias de mundos. Isso a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, na Gênese e no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Os Espíritos vão nos explicar que existem 5 categorias de mundo. A primeira categoria são os mundos primitivos. Mundos primitivos são mundos onde são colocados os espíritos que estão começando a sua trilha na jornada da imortalidade. Espíritos que foram criados há pouco tempo e que estão ainda engatinhando, são bebês espirituais ainda. Eles são colocados nos mundos primitivos. Depois dos mundos primitivos, existe uma transição. E ele transiciona para mundo de provas e expiações. Esse a gente conhece bem, né? Por que a gente conhece bem? Porque é o planeta que nós vivemos. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Um planeta onde nós temos, muitas vezes, o mal sobrepondo, muitas vezes a maldade, muitas vezes a dor, muitas vezes o sofrimento, às vezes passando adiante do bem. Mas é um momento necessário para esse planeta, onde nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo, através das nossas dores, a crescer espiritualmente. Aqui nesse mundo a gente consegue aprender de 2 formas, basicamente. Amando ou sofrendo. Ou, como diria André Luiz, desidratando. Né? Através do suor ou através da lágrima. A gente vai desidratar de uma maneira ou outra. Ou trabalhando com o suor, ou chorando pelo sofrimento que nós estamos passando. Então, é um planeta onde o mal ainda sobrepõe ao bem. Onde a maldade ainda existe. Onde ainda existem expiações. O que é uma expiação? Expiação é ter que consertar o engano que a gente cometeu no passado. É consertar o erro que a gente cometeu, seja no passado de 1 minuto atrás, seja de 1 milênio. Mas é consertar o passado que nós realizamos. Depois, é passada por uma nova transição, e aí o mundo transiciona para mundos regeneradores. Né? Mundos regenerados ou regeneradores, ou mundos de regeneração, que é o mundo para o qual nós estamos caminhando. Depois dos mundos de regeneração, nós vamos encontrar os mundos felizes ou ditosos. Aí já é outra conversa. No mundo de regeneração, já é melhor, por quê? Porque o mal não predomina. E não existe expiação, existem só provas. Opa, interessante. Então quer dizer que no próximo mundo que o planeta vai se transformar, ao acabar as expiações, vão existir apenas provas. Expiações em si são para mundos de provas e expiações. Então nós vamos ter provas, nós já vamos ter resgatado o nosso passado, resgatado os nossos erros, resgatado os nossos enganos, para a gente poder continuar trilhando o nosso caminho. Agora, nos mundos felizes ou ditosos, o mal já praticamente não existe. O bem, ele está por toda parte, em todas as relações. O corpo humano já não é mais tão material, ele já é mais semimaterial. Então as coisas já são mais elevadas no mundo de felizes ou ditosos. E depois, a 5ª classificação, mundos celestiais. Nesses mundos vivem espíritos, por exemplo, como Jesus, que já chegaram a um patamar de elevação espiritual tão alto que vivem apenas nesses planetas. Mas eu pergunto, esses espíritos vivem nesses planetas? Não, eles se dedicam a viver nos planetas inferiores para ajudar os espíritos inferiores a crescerem. Então olha só, hein? Larga lá um condomínio de luxo, larga lá uma casa toda bonita, com piscina, com varanda, com vista para o mar, e vai para uma casa, para um casebre, para poder ajudar aqueles que estão lá a crescerem espiritualmente. Foi isso que Jesus fez. Quando ele recebeu o chamado de Deus, ele foi e atendeu e veio aqui passar por tudo o que ele passou. Gente, fala a verdade. Podendo viver onde ele pode, passar o que ele passou, é ou não é um ensinamento de amor? É ou não é um espírito que está num patamar muito mais elevado de amor do que a gente pode imaginar? É um espírito que está num estágio de evolução maior. Mas tem um porém.
Quando nós estivermos vivendo no mundo feliz ou no mundo celestial, nós também seremos espíritos celestiais. Olha que beleza. Ah, João, mas demora muito, hein? Às vezes não. O que são 10 mil, 20 mil anos? Ah, é pouco. Né? Se a gente for parar para ver na nossa imortalidade, ou se a gente for parar para ver o que nós já vivemos até hoje, quantos anos vocês acham que vocês têm? A idade do corpo físico? Não. Pelo menos, eu chuto aí pelo menos uns 30 mil anos, será que a gente deve ter? Não dá para saber, né? Mas a gente é um espírito que foi criado há bastante tempo. Nós já passamos por diversas situações, nós já passamos pelo mundo primitivo, nós passamos pela transição de provas e expiações. Olha o caminho que a gente já traçou. E agora nós estamos passando mais uma transição de provas e expiações para a regeneração. Aí, tem um ponto importante, um grifo que eu fiz aqui, falando sobre os mundos de regenerações, que eu gostaria que vocês guardassem essa frase, para a gente poder falar mais para frente sobre ela. Aqui Kardec fala, segundo os Espíritos, mundos regeneradores são mundos onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Ou seja, os espíritos que têm o que expiar vão descansar. É o mundo para que haja o descanso das expiações, onde você vai trabalhar apenas com as provas. Ok, então quer dizer que eu vou descansar. É o mundo para descansar. Guardem isso. A gente vai entender um pouco mais para frente depois que descanso é esse que a gente está falando. Muito bem. Outro símbolo importante que existe no livro do Apocalipse é o símbolo de um dragão. Um símbolo de um dragão. Ele trata o dragão como que o dragão vai assolar a humanidade. Aí surgem, né, os mitos de dragões, aparecem aí os filmes sobre dragões e tudo mais. Na verdade, o dragão, o que ele representa? Ele representa a maldade. Ele representa o egoísmo. Ele representa o orgulho. Então, quando a gente ouvir falar, começar a ler o livro do Apocalipse e ver o dragão, a gente vai saber que é do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da maldade que está sendo falado. E o engraçado é que esse dragão, ele cresceu. Por que cresceu? Porque lá no livro da Gênesis de Moisés, ela era uma serpente. Ah, então a serpente representa o mal. Sim, a serpente representa o mal. Representa a maldade. Qual que é a história da serpente que a gente lembra? De Adão e Eva. Que a serpente ofereceu o fruto proibido para Eva. Mas qual que é a simbologia disso? Vamos entender. Lá no livro A Gênese, nós vamos ver que Deus criou Adão primeiro, aí viu que era bom, depois criou a Eva, né? E os dois estavam felizes lá no paraíso, viviam no paraíso, viviam de uma forma tranquila, até que a Eva chegou perto lá, e tinha uma árvore. Né? Deus falou o seguinte, vocês podem ir para qualquer lugar que vocês quiserem, menos comer do fruto daquela árvore. Ah, fala que não pode. Né? Ó, você pode fazer qualquer coisa, menos ir naquela árvore. Ah, aí que eu vou. Né? Ainda mais crianças, espíritos que acabaram de ser criados. Então, a Eva foi, e aí aparece a serpente. A serpente fala para ela, você gostaria de provar desse fruto? Eu gostaria, mas Deus falou que não pode, que é proibido. É claro que ele falou que é proibido, porque se você provar desse fruto, você vai ficar mais inteligente do que ele. Você vai ter mais conhecimento do que ele. Prove do fruto e você verá. A Eva então prova e faz o que depois? Leva para o Adão. Está vendo o que as mulheres fizeram com a gente? Foi aí que tudo começou. Não precisava ter levado para o Adão, deixar só ela comer, né? O Adão ficava livre. Não, ela tinha que levar para o marido experimentar. Brincadeiras à parte, ela leva o fruto para Adão, que também experimenta. E os dois começam a ter conhecimentos que antes não tinham. Então Deus resolve punir. Olha que Deus punitivo da Gênesis, né? Ele fala que a cobra vai rastejar para o resto da vida. Eu não sei como que a cobra vivia antes, mas ela vai rastejar a partir daquele momento. Que o homem iria
ter que trabalhar com o suor do seu rosto, pagar o pão para poder comer, e que a mulher sentiria dores no momento da sua gravidez para dar à luz. Essas foram os 3 castigos que Deus deu, um para a cobra, um para o homem e um para a mulher. Então, ele maldisse o trabalho e maldisse o trabalho de parto, né? Porque o homem tinha que trabalhar para poder pagar com o suor do seu rosto o pão que ele ia comer, e a mulher teria dores no momento do parto. Então foi isso, esse foi o castigo dado por Deus segundo a Gênese, lembrando que é um livro de mitos, é um livro de mitologia, então a gente vai entender isso como sendo não ações tomadas por Deus, obviamente. Então, ele vai tirar do centro da ideia o Criador. O que a Eva fez? Ela tirou o Criador do centro e colocou-se no centro. Quando você se coloca no centro, você se coloca no egoísmo. Você se coloca na posição egoísta. Então, quando a gente deixa Deus de lado, quando a gente tira Deus do centro da nossa vida e coloca a nós mesmos no centro, como sendo nós os únicos responsáveis por tudo, nós vamos começar a entrar no egoísmo. Nós vamos começar a entrar no orgulho. Porque nós não somos capazes de tudo. Nós precisamos do Criador. Nós precisamos desse Pai, desse Criador, dessa figura inteligente, inteligência suprema, para que nós possamos viver as nossas vidas. Todos aqueles que se afastam do Pai, a gente lembra aqui da parábola do filho pródigo, que se afastou do Pai e começou todo o seu sofrimento quando se afasta do Pai. E então, quando ele retorna, o Pai o recebe com carinho, com grande festa. Então, toda vez que a gente se afasta do Pai, a gente perde o centro, a gente perde a colocação que nós devemos ter na nossa vida, de Deus estar no centro da nossa vida. Então, na verdade, eles foram punidos. Eles foram punidos pela sua forma de agir. Mas aí acontece o seguinte, que punição é essa? Eles foram expulsos do paraíso. Bom, então existiu um paraíso, eles foram expulsos do paraíso, tiveram 2 filhos, né, Caim e Abel. Segundo a história, Caim matou Abel, fugiu e se casou. Eu lembro até hoje, quando eu era criança, eu fazia catequese. Na época da Igreja Católica, eu ia na Igreja Católica, fazia catequese. E a catequista começou a explicar sobre isso. Não, porque Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, fugiu e se casou. Nesse momento eu ergui a mão. Ela perguntou assim, pois não? Eu falei assim, casou com quem? Eu tinha 11 anos de idade, era uma curiosidade de uma criança. A catequista me deu um sabão. Me falou um monte de coisa que me botava para falar com o padre, porque isso não era pergunta que se fazia. E eu fiquei com curiosidade até ler a Gênese de Kardec para entender que casou com quem. Agora eu sei com quem que ele casou. E eu vou contar para vocês. Então, ele fugiu e se casou, porque já existia mais pessoas. Adão e Eva não foram o primeiro, nem os únicos. Existe uma grande quantidade de espíritos que já estavam no local. Agora, como tudo isso acontece? O livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Quem não leu, fica a dica para ler. Excelente livro. Para quem é curioso sobre essas questões de outros mundos, de história do nosso povo, pode ler esse livro que vai adorar. Emmanuel fala que em um planeta distante, numa constelação chamada Constelação do Cocheiro, existia uma estrela muito grande, e essa estrela deixou de ser uma estrela de provas e expiações e passou a ser uma estrela de regeneração. Quando ela sofreu a transição planetária, todo mundo foi para o mundo de regeneração? Não. Tinha um grupo de espíritos que não queriam de forma nenhuma melhorar. Não estavam interessados em forma nenhuma em serem melhores e queriam continuar fazendo guerra, dominando um ou outro, aquela coisa toda, coisa que já não cabia mais no mundo de regeneração. O que aconteceu então? Deus, na sua grandiosidade, faz com que esses espíritos deixem essa estrela e sejam levados a uma outra estrela,
onde já estava acontecendo um mundo de provas e expiações, para que eles continuassem o seu trabalho. Nossa, eles foram exilados, sim, mas para o bem. Eles foram retirados do planeta na qual eles não cabiam mais, para em um outro planeta, de acordo com a sua evolução, eles continuarem o seu trabalho. E aí eles vieram e formaram povos em nosso planeta. Formaram os povos egípcios, romanos, judeus, o povo hebreu. Formaram os povos astecas, os povos maias, incas, os povos chineses. Então peraí. Você está querendo dizer que esses espíritos que vieram de fora alavancaram o progresso do nosso planeta? Sim. Eles alavancaram o progresso do nosso planeta. Os espíritos que estavam vivendo aqui já não eram suficientes para desenvolver o planeta como precisava, porque ainda eram espíritos primitivos. Vem então um monte de espíritos de um outro orbe, onde lá eles não poderiam mais estar, mas aqui eles poderiam, e aqui eles começaram a se desenvolver e a desenvolver o planeta. Nossa, então é por isso que eles fizeram aquelas pirâmides maravilhosas? Foi. O conhecimento que eles tinham da parte intelectual era gigantesca. O conhecimento intelectual era gigante, o moral que não era. Então, das duas asas, né, da intelectualidade e da moralidade, eles tinham só uma, só intelectual, não tinham a moral. Por isso que eles foram exilados. Eles não queriam melhorar com o planeta, eles vieram para um planeta que estava de acordo com o conhecimento deles. Da onde que o povo hebreu tirou a ideia do Deus único? Né? Porque eles já tinham o conhecimento do Deus único nesse planeta mais avançado. Da onde os romanos tiraram a ideia de formar cidades, construir bairros, fazerem um sistema de esgoto, como eles criaram, inventaram. Eles já viram isso tudo em outro lugar. Só que eles vieram para cá com pouca ferramenta. Eles não foram expulsos de um paraíso? Foram. Eles foram expulsos do paraíso que eles viviam. Por quê? Porque experimentaram do fruto proibido. Qual era o fruto proibido? Orgulho, egoísmo, ganância, maldade, que eles não queriam deixar. Eles queriam continuar guerreando entre eles, eles queriam continuar conquistando os povos, e a gente viu o que aconteceu. Grandes nomes da história podem ter sido espíritos que vieram para cá desse local, dessa estrela. A gente pode citar vários nomes. Alexandre o Grande, por exemplo. A gente pode citar vários grandes nomes do passado que poderiam, sim, facilmente ter esse perfil desses espíritos que vieram de lá para continuar guerreando e continuar conquistando aqui no nosso planeta. Só que isso ajudou no desenvolvimento do planeta. E foi nesse momento que nós deixamos de ser primitivos e passamos a ser provas e expiações. A gente pergunta, mas quanto tempo faz isso? Já que Adão e Eva não é uma pessoa, eles representam um povo, quanto tempo faz isso que aconteceu? A gente fez uma pesquisa e a gente conseguiu encontrar alguns detalhes importantes. Primeira coisa importante, quando a gente aprende na Bíblia que Deus fez o mundo em quantos dias? 7 dias. Ele fez em 6 dias e descansou no 7º. O 7º é chamado de Sabat. Sabat é o dia para os judeus de se reconectar com Deus. É o dia para Deus como o dia do descanso. É o dia que Deus descansou. Mas espera aí, a gente leu lá atrás que o mundo de regeneração é um mundo para descanso, onde a gente vai descansar das nossas dores. Guarda isso. Depois, na segunda carta de Pedro, no versículo 3, ele fala o seguinte: pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, sabemos que para o Senhor um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Pedro está dando a deixa para a gente na sua carta. Um dia, 1000 anos. 1000 anos, um dia. Deus fez o mundo em quantos dias? 6. Será que não são 6.000 anos? Será que o processo de criação da Terra não durou tudo isso? Será que o processo todo, né, das eras pode ter durado muito mais?
Então aqui a gente começa a ter uma ideia. Aí, na questão 50 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: a espécie humana começou por um único homem? Olha a pergunta capciosa de Kardec, né? Perguntando para os espíritos se começou de apenas um homem. Não, ponto. É a resposta deles. Aí eles continuam. Aquele a quem chamais Adão não foi nem o primeiro, nem o único a povoar a terra. Então isso a gente já sabe. Adão não foi um homem. Adão representa toda uma raça, a raça adâmica. Adão, aquele que veio da terra, que foi criado com o material genético da terra. Espíritos de outro orbe que vieram para cá e se compartilharam do mesmo código genético nosso. E isso deu uma forma de transformação até para a nossa própria espécie. Nossa espécie começou a se transformar um pouco mais com essas mudações aqui. Questão 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Interessante, ele quer saber, já que esse povo todo veio para cá, quando que eles vieram para cá? Os espíritos respondem, mais ou menos, naquele assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então, 4.000 anos antes de Cristo foi quando esse povo todo veio para cá e deu aí uma acelerada no mundo de provas e expiações. Agora eu pergunto para vocês, Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º. A semana judaica tem quantos dias? 7. O João Evangelista fala no livro Apocalipse de que as tormentas do mundo terminarão no 7º dia do descanso do Senhor. Então ele fala que os tormentos vão acabar no 7º dia da última semana do descanso do Senhor. E que a gente imaginava então? Que ia ter uma semana e que nessa última semana ia acontecer a mudança do planeta. Não é essa a ideia. Para o Senhor, um dia é como 1.000 anos. 1.000 anos é como um dia. Faz as contas. 4.000 anos antes de Cristo. 2.000 anos depois de Cristo dá quanto? 6.000 anos. A partir do ano 2000, que nós passamos aqui há 20 anos atrás, nós entramos no 7º milênio. O 7º dia é o dia do descanso. O que está escrito aqui no mundo de regeneração? Mundos regeneradores são mundos onde as almas que ainda têm os que espiar receberão novas forças e vão repousar, descansar das fadigas. Então, se nós podemos fazer essas contas, se nós estamos no 7º 1000 ano, se nós estamos no milênio da comunicação com Deus e do descanso, bem-vindos, nós estamos praticamente chegando no mundo de regeneração. Ele está próximo, a transição está acontecendo e nós estamos chegando ao mundo de regeneração. A gente achava que estava mais longe, né? Agora, exatamente quando? Exatamente quando a gente não consegue ter uma ideia. Alguns estudiosos dizem que a partir do ano 2050 isso vai se acelerar cada vez mais. Estudiosos espíritas que eu falo, que buscam dentro da doutrina, ou buscam na Bíblia, buscam no Evangelho as respostas. Eu não encontrei todas essas respostas ainda. O meu estudo do Apocalipse não está completo, é muito grande o Apocalipse, tem muitas coisas, mas tudo isso faz parte de um estudo muito grande que a gente precisa compartilhar e procurar. Então, é interessante a gente até pensar num dia e fazer um seminário, quando eu tiver com tudo completo, com todos os estudos mais avançados, tem até o tempo de um seminário, porque dá 3 horas tranquilamente para a gente falar desse assunto. Porque tem muita coisa a ser explorada do livro Apocalipse. Agora, um outro símbolo do livro Apocalipse que é interessante da gente entender. Quando João diz que chegou no sonho, ele entrou num templo. E que num templo ele viu 4 bandeiras. E que essas 4 bandeiras eram a bandeira da regeneração. Não da regeneração como com esse nome, mas que era a bandeira da transformação do mundo, com a transformação que o mundo iria passar. E lembrando que a palavra Apocalipse significa revelação. Então não é fim do mundo, não é transtorno, não é dor, não, é revelação, é um livro de revelação. Então ele diz que viu as 4 bandeiras. A primeira bandeira tinha um leão. A segunda bandeira tinha um boi.
A terceira tinha um homem, o rosto de um homem. E a quarta tinha uma águia. A gente fala, meu Deus do céu, da onde vêm essas bandeiras? Quando a gente vai ler o livro A Gênese, não a de Allan Kardec, mas a Gênese de Moisés, a gente vai ver que Moisés atravessou o deserto para levar o povo de volta à Terra Prometida, que eram 12 tribos ao todo. Essas 12 tribos foram formadas em grupos de 3 tribos ao norte, na frente, 3 tribos atrás, 3 de um lado e 3 do outro. Coincidentemente, eles formavam uma cruz enquanto estavam caminhando. Olha que interessante. E aí, cada uma dessas 3 tribos tinha uma bandeira específica. A do norte era o leão, a do lado de cá era um boi, a do outro lado era a imagem de um homem e a do fundo era a imagem de uma águia. Ou seja, era o povo israelita. Mas como assim o povo israelita é a chave para a regeneração? Sim, porque Emmanuel nos fala no livro O Consolador que todas as vezes que você ver na Bíblia falando do povo de Israel, você está falando de toda a humanidade. É um símbolo para toda a humanidade. Então, toda a humanidade é responsável pela regeneração. A gente pergunta assim, mas será que eu não vou ser exilado também não? A gente fica com medo, não fica? Fica, caramba, será que eu vou ter que ir para um outro planeta? Pensou em morar num planeta que não tem WhatsApp, que não tem internet, né, que não tem carro, que vai ter que chegar lá e inventar a roda, tipo, nossa, não tem roda, e agora? Como que a gente vai fazer? Tem que criar tudo de novo. Então, a gente não quer isso, obviamente. Mas aí, qual que é o segredo para se manter no mundo de regeneração? É querer ser melhor. É buscar ser melhor. Não precisa ser anjo, porque se fosse anjo, estaria lá nos mundos celestiais. Não precisa ser perfeito, porque se fosse perfeito, também estaria lá nos mundos celestiais. Mas é ter desejo de se renovar. É ter vontade de ser melhor, de se transformar. É ter vontade todos os dias. Então, meus irmãos, o que a gente traz nessa noite é, na verdade, um chamamento para que a gente possa querer se transformar, para que a gente possa querer ser melhor, para que a gente possa querer mudar a nossa vida cada vez mais. E como que a gente muda a nossa vida? Mudando os nossos sentimentos. Mudando os sentimentos que estão dentro de nós, os sentimentos inferiores para sentimentos superiores cada vez mais. Então, quando a gente for trabalhar nossos sentimentos, que a gente possa contar com a ajuda de Deus, que Ele possa estar no nosso centro, que Ele possa ser o nosso centro para essa renovação que nós precisamos ter em nossas vidas. Que nós deixemos de ser espíritos de provas e expiações e passemos a ser espíritos regenerados, para que a gente possa sentir menos dores, para que a gente possa viver num mundo mais justo, num mundo mais alegre, num mundo onde o bem prevaleça sempre, que é essa que é a promessa do mundo de regeneração. Aqui no livro do Evangelho, tem uma mensagem de Santo Agostinho, em que ele fala do mundo regenerado, como que é. Eu vou ler umas partes para vocês, para a gente poder ver que coisa linda. Entre as estrelas que cintilam na abóboda azulada, quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também entre elas mundos mais infelizes e mundos melhores, como há mundos transitórios que podemos chamar de regeneradores. Então, o mundo de regeneração é uma transição entre os felizes e os primitivos. A gente vai passar por uma transição, a gente vai passar por um momento em que a gente vai dar um salto muito maior. Então, a regeneração não é somente um salto, é um salto grande, para uma grande transformação. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos, de provas, de regeneração e de felicidade. Ou seja, só no nosso sistema, aqui o sistema solar, a gente sabe que já existem mundos que estão como felizes. Se a gente ler a Revista Espírita de 1859, se eu não me engano, Kardec faz uma entrevista com um espírito que ele diz viver em Júpiter. E lá já é um mundo feliz. Né? Mas, João, se a gente mandar uma sonda para Júpiter, só vai ter gás lá. Essa é a nossa realidade. Isso é o que nós enxergamos, na onde nós estamos vibrando.
Os espíritos que estão nesse mundo vibram de uma forma diferente, é uma coisa diferente daquilo que a gente vai procurar com a nossa matéria, com a nossa física, tá? Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando de se purificar. Ah, que interessante. Mais uma vez ele fala, os mundos, nesse mundo a gente vai encontrar a paz e vai encontrar o repouso das dores, o repouso dos sofrimentos. E depois ele vai dizer, nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. Não existe a felicidade completa, mas existe o resplandecer, o começo, né, de uma nova felicidade. Então a nova era está chegando. Essa chegada que nós estamos esperando vai acontecer muito em breve, que nós possamos estar preparados. E eu convido a todos para que a gente busque essa regeneração, a gente busque essa transformação cada vez mais e que a doutrina possa nos ajudar, mas que nós, principalmente por nós mesmos, possamos nos ajudar ainda mais. Eu agradeço a atenção de todos, que Jesus abençoe, tenha um excelente final de semana. Muito obrigado.